Hoje nós vamos falar sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, e quem está aqui junto com a gente para trazer esse assunto é o Lucas e o Israel da CRG Gestão. Israel? A gente vai ter o chat aqui para perguntas, tá? No final a gente responde todas, pode ir deixando suas perguntas aí do lado, com o nome do seu nome, o nome do supermercado, e no final a gente responde todas elas. Israel, é com você agora. Bom dia, gente. Bom dia, Pâmela. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos. Pessoal, mais um tema aí, né? Exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS, né? Não é um tema novo, apesar de ser atual. Ele vem sendo discutido aí já por muitos anos, né? E até mesmo mexe bastante com a questão fundamental, né? Das questões de contribuições, né? A gente vai ver que esse tema, ele vai derivar muitos outros temas ainda em discussão ainda no judiciário, tá? Então, ou seja, eu vou começar uma explicação fundamental para vocês entenderem o porquê, né, que essa tese iniciou-se por conta a causa dessa discussão, né, a questão fundamental. E depois o Lucas vai trazer aí uma questão da legislação, de como que foi as defesas e assim até realmente chegar aí à definição na parte do Congresso, tá? Bom, a gente sabe, né, muitas pessoas, eu não sei se todos sabem, mas geralmente nos outros países, quando a gente vai fazer compra, nós vemos lá, por exemplo, a moeda do país, vamos falar $10, tá? Algum produto. Quando a gente vai passar no caixa, tá? A gente não paga somente $10. Geralmente tem o IVA, né? O IVA, e assim, cada país denomina-se de um nome, tá? Na Europa também é assim. Então, ou seja, a maioria dos lugares, R$10, tá? R$10 não, né? $10, né? Então, ou seja, você tem ali o IVA de 60 centavos, e aí o valor que você acaba pagando, né? Ou seja, o valor que o comércio recebe é R$10,60, sendo aí 60 centavos aí de imposto, tá? Essa é a forma mais fácil, né, que tem de entender o sistema tributário. Culturalmente, nós não temos esse hábito, tá? Tanto é que quando a gente vê lá o preço, a gente, na verdade, não vê o preço de R$10, tá? Eu fiz uma simulação aqui para vocês. Aqui no Brasil, conforme a gente tem, por exemplo, o ICMS de 18%, tá? O PIS e COFINS de 9,25%, esse preço estaria lá na prateleira, né, por R$13,75. Então, ou seja, se nós pegarmos R$13,75, fizermos vezes 18%, que dá 2,47, vezes 9,25, dá 1,27, tá? Que são os R$10. Aí, com tudo isso, a gente inicia-se uma discussão. O que é a receita do supermercado? O que é a receita do Estado? E o que é a receita da União? Tá? Receita, pessoal, é tudo aquilo que tem ali de entrada, de recursos. Essa é uma denominação contábil, né, uma definição contábil, né, sobre receita. Tem uma ampla definição aí que agora até as normas internacionais de contabilidade trouxeram, né, para a definição do que é receita, tá? Receita não é, a gente até às vezes fala, né, o pessoal fala muito em faturamento, né? Não, pessoal, receita é um termo muito mais amplo do que somente faturamento. Faturamento é uma coisa bruta, uma coisa mais fiscal, e não é um termo somente contábil. Contábil, sim, lá na contabilidade, a gente tem a receita bruta, que é o valor que é recebido pelo supermercado, que seria aí os R$13,75, tá? Aí tem, dentro dessa receita bruta, nós teríamos ali os 2,47, que é uma receita do Estado, que é o imposto do Estado, tá? E a receita da União, que seria ali 1,27, que é a da parte do PIS e COFINS. Então, ou seja, a receita líquida do supermercado são os R$10, tá? Nós estamos falando de tributos indiretos, tá? Ou seja, a gente acaba recolhendo ele de forma indireta, ou seja, nós, consumidores finais, somos quem realmente devemos o imposto, tá? E o contribuinte, que é o supermercadista, as empresas, elas são quem recolhe esse imposto, tá? Mas, na verdade, é de forma indireta, porque esse imposto é devido pelo consumidor. Imagina só se cada compra que nós fizéssemos, depois a gente tivesse que gerar uma guia desse imposto, não é viável. Então, por isso que as empresas têm essa concentração.
E culturalmente, nós não temos hábito, por exemplo, a chegar em um lugar que, por exemplo, estaria R$10 e eu teria que pagar R$13,75 no caixa, tá? E isso culturalmente, até pela carga tributária nossa ser alta, o nosso sistema ser diferente, nosso sistema tributário ele tem a não cumulatividade, que você toma crédito da operação anterior, então, ou seja, tem várias nuances, várias questões do nosso histórico da parte tributária que a gente acaba tendo aí, é muito comum, né? A gente não ter isso, é uma questão cultural, tá? Então, ou seja, o preço que se tem, realmente ali o preço que está ali na prateleira, os R$13,75, né? Então, ou seja, essa é a receita bruta do supermercado, e aí o Estado tem a receita de R$2,47, R$1,27 a União, e com isso daí a receita do supermercado R$10. Tendo base nisso, tá? O que começou-se a discussão, né? Opa, peraí, se a minha receita são os R$10, por que eu tenho que recolher sobre o PIS e COFINS, pagar PIS e COFINS sobre o ICMS? Essa receita do ICMS, quem tem que pagar o PIS e COFINS, então, é o Estado, tá? É mais ou menos isso, tá? Resumidamente falando. Então, assim, sobre os R$2,47, não seria devido PIS e COFINS, tá? Porque, assim, a receita bruta, até traz uma definição aqui do decreto-lei, trouxe uma definição do decreto-lei de 1977, que é o decreto-lei 1598, tá? Esse decreto-lei, ele trazia que a receita bruta compreendia a parte de vendas, parte de serviços, o resultado auferido pelas operações com conta alheia, ou seja, tem até algumas definições que foram atualizadas pela 12973, tá? É sempre assim, pessoal, quando tem uma alteração na parte contábil, se a gente pegar, por exemplo, a lei que começou a definir várias questões contábeis, é a Lei 6.404 de 1976. Lá em 1977, a Receita Federal foi lá e normatizou algumas coisas para recolhimento tributário, tá? Em 2007, a gente teve algumas atualizações da parte contábil, que foi a internacionalização da contabilidade, né? Para algumas pessoas não mudou muito, né? Mas alguns termos contábeis se atualizaram, né? E agora, em 2013, teve uma outra atualização da parte conceitual tributária, para que o Estado, né? Vamos dizer assim, o ativo, né? Que é a União e os Estados não perdessem receita, porque eles ficaram com muito receio de algumas definições trazidas, né, ali pela atualização da 6.404. Tá? Então, ou seja, só uma questão conceitual, receita líquida realmente é a receita do supermercado, é o que era para a gente apresentar como faturamento, mas não é na prática que a gente apresenta. Quando o banco pede lá o faturamento do supermercado, vai ser os 13,75. Então, assim, a gente vê que tem uma cultura, um viés de cultura muito grande, que não se muda de um dia para a noite. Mas na justiça, pode-se brigar, sim, e discutir, né? No próximo slide, por exemplo, eu trouxe aqui, ó, isso daí na demonstração, né? Então, ou seja, aqui tem a parte da venda, tá? Que seria aí o valor de máximo de recebimento que tem ali. A gente desconta o IPI, o cálculo dele é por fora, tá? Então, ou seja, quando a gente pega, por exemplo, lá na nota fiscal, a gente vai ver que o IPI sempre por exemplo, se a gente tem um IPI de 10%, e o produto lá, por exemplo, está 10, ele vai ser 10,50. Ele é calculado mais ou menos assim. É que no comércio a gente não recolhe IPI, é só a indústria. Então, quando vocês têm acesso à nota fiscal de indústria, tanto o ICMS-ST quanto o IPI, eles são cálculos que a gente chama cálculos por fora, tá? Que ele não acaba compondo a receita bruta. Ele é antes da receita bruta, tá? Aí depois tem a receita bruta, aí se tira assim, PIS, COFINS, ICMS, ISS, depois chega na receita líquida. Essa receita líquida é realmente a receita do estabelecimento, a receita do supermercado, tá? Que é o que você, na verdade, vai ter todos os aspectos aí, tá? Então, só para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, como que era antes do julgamento, né? E depois como é que passou a ser a interpretação do julgamento. Então, ou seja, a gente tinha lá o produto de 13,75, né? Então, ou seja, 13,75 vezes 18% de ICMS, que dá os 2,47. E o PIS e COFINS, ele era calculado também sobre esses 13,75, tá? Aí, com essa discussão, ou seja, o ICMS é receita do Estado, cobre do Estado, então, esse valor. Eu não tenho que pagar PIS e COFINS sobre uma receita que não é minha.
Essa receita não é minha, né? Então, ou seja, o que entrou? Qual que foi a discussão? Eu tenho lá o produto por R$ 13,75, tá? Eu tenho um ICMS de R$ 2,47. Como que seria a minha base de cálculo de PIS e COFINS? Seria os R$ 13,75 menos os R$ 2,47 do ICMS, tá? Que dá aqui uma base de R$ 11,27 vezes os 9,25%, que dá aqui um valor de R$ 1,04, que é aqui um recolhimento a menor de 0,23 centavos. Então, ou seja, a discussão que foi para o STF deu como repercussão geral e fez o julgamento a favor do contribuinte, é que esse imposto não é devido sobre o ICMS. Por isso que começou a se falar sobre a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Tá? Então, ou seja, essa é a parte da história conceitual, entendeu? Por que essa tese foi aberta, tá? Então, ou seja, todas as vezes, quando a gente começou, até quando se falava nesse ponto, né, de que o ICMS seria excluído, né, da base de cálculo aí do PIS e COFINS, a gente sabe que era uma coisa que, tipo, olha, o decreto-lei de 1598 de 1977, ele determina esse viés que o cálculo ele é por dentro, tá? Tanto é que, assim, se você pegar R$10 e você fazer vezes 9,25 e somar isso como preço de formação de preço de venda, tá errado, tá? Por isso que, assim, a gente sempre tem que fazer formação de preço, né, pela ferramenta, porque lá na ferramenta ele vai fazer esse cálculo por dentro, ele vai calcular todo esse imposto da forma correta, e na calculadora, se você não tiver habilidade para fazer isso, você pode até precificar errado. Que ao invés de você vender, por exemplo, por R$13,75, você pode vender até por menos, tá? E aí que é uma grande coisa, que esses 23 centavos, na verdade, a grande economia seria do consumidor final, tá? Mas na tese, não foi discutido isso, tá? A gente tem que focar na tese. A tese foi, essa receita não é minha, tá? Esse PIS/COFINS, eu não tenho que pagar esse PIS/COFINS sobre o ICMS que eu recolho, que isso não é receita minha. Então, ou seja, a minha base de cálculo para recolhimento de PIS e COFINS, ele é tal, tá? Conforme é um imposto indireto, né? Então, ou seja, esse imposto ele é repassado para o contribuinte, tá? Muitos contribuintes, tá? Estão fazendo essa redução e não repassando isso no preço, tá? Vale até um alerta. Porque, assim, na verdade, conforme uma tese que estava com tanto tempo de discussão e começou aí num histórico, muita gente ainda tem receio, porque a Receita Federal ela não ficou quieta, tá? Até o Lucas vai trazer alguns pontos aí, porque, assim, é aquela coisa de que você fica discutindo com aqueles meninos birrentos, sabe? Aquela pessoa que está ali jogando bola, de repente ele não faz gol, e aí ele pega a bola e leva embora, que a bola é dele, entendeu? Não deixa mais ninguém brincar, porque ele não fez gol. Né? Então, a Receita Federal ela tem muito dessas atitudes, muitas das vezes, porque, na verdade, assim, foi discutida uma tese, foi julgado, o STF defendeu o contribuinte, agora sim, se tiver que fazer qualquer coisa, o Congresso tem que alterar a legislação. Porque, na verdade, o que o STF fez deu uma nova interpretação, né, para o texto, tá? Então, isso que é interessante, tá? Eu vou passar um pouco a palavra aí para o Lucas falar um pouco mais, que assim, pessoal, eu trouxe mais a parte de conceitos, depois a gente vai discutir um pouco mais, o Lucas vai trazer bastante essas questões de evolução, de como foi como é que vem essa tese, tá? Eu acho que alguém quer fazer uma pergunta. Já vai abrir agora ou não? A Josimelo, pode abrir? Pode seguir? Tá, ok. Bom, então vamos entender em ordem cronológica aí o que tem acontecido, né, desde que essa tese ela entrou em discussão 19 anos atrás, né? Então, o Supremo Tribunal Federal, ele lá em 2017, no dia 15 de março de 2017, ele concluiu o julgamento, definindo, portanto, a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Como Israel bem explicou, dentro do meu faturamento, da minha venda, eu tenho ali uma parte onde eu, contribuinte, sou um mero depositário. Aquela receita não é da minha empresa, portanto, eu não deveria recolher tributo sobre aquilo.
E aí o Supremo Tribunal Federal, ele então discutiu uma tese que já estava aí há 19 anos circulando aí no Congresso, né, no Supremo, né, no Judiciário, e aí então ele decidiu pela inconstitucionalidade. Só que lá em 2017 ainda, logo após a data do julgamento, né, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ela ajuizou um recurso, né, que chamaram ali de embargos de declaração, e estava totalmente fora do tempo processual. Mas a ministra Carmen Lúcia, ela acolheu essa situação. E a Receita Federal, ela veio no intuito, com esses embargos de declaração, de fazer algo inédito no judiciário, que era a partir da data do julgamento para frente. Então, ou seja, foi declarada a inconstitucionalidade, só que o processo já estava lá há quase 20 anos em discussão, mas vamos fazer os efeitos somente daqui para frente, né? Então, com esses embargos de declaração, conseguiram esticar um pouco o processo, o julgamento aí, até a tão esperada modulação de efeitos, que ela aconteceu este ano, né? A previsão inicial que era para ela fosse julgada ainda ali no final do ano de 2019, em dezembro de 2019, porém, o julgamento ele só aconteceu este ano, tá? Logo após o julgamento, lá no ano de 2018, a Receita Federal, ela publicou uma solução de consulta de número 13, né, era uma COSIT, era uma consulta interna, orientando os fiscais ali, né, e se posicionando que o ICMS que deveria ser excluído da base de cálculo do PIS e COFINS não era aquele destacado em nota conforme havia sido proferido na decisão em 2017, mas era o ICMS efetivamente recolhido, ou seja, ela queria que daquele valor do ICMS que você destaca na nota fiscal, a proporção que você teve de crédito, se foi um crédito do Simples Nacional, se foi um crédito de uma própria empresa RPA, que aquele valor de crédito fosse diminuído do valor do ICMS destacado em nota fiscal, de forma que o impacto econômico dessa decisão fosse atenuado. E ela proferiu essa decisão de uma forma arbitrária, né? E já começou a orientar seus fiscais de que, para fiscalizar essa situação, quando eles se depararem com a situação de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, deveria, inclusive, ser solicitada FD, ICMS e IPI, para poder comprovar realmente ali a questão dos créditos e etc., né? Então, foi uma primeira tentativa de contra-ataque, né? Como o Israel bem exemplificou ali, pegou a bola, colocou embaixo do braço e falou que agora ninguém mais joga porque ela não gostou daquela situação que aconteceu. E aí, por fim, né? Então, em 2019, nós tivemos aí o acolhimento pela ministra Carmen Lúcia, né? Ela liberou este recurso, mesmo estando fora do tempo processual, e aí, então, ficou-se aguardando a modulação de efeitos, ou seja, como vai ser a decisão, a partir de quando ela vai fazer efeitos, né? Quem tinha ação distribuída, quem não tinha, né? Então, ficou-se esperando este novo julgamento para, então, decidir essa situação. Lá no ano de 2019, né, lá no mês 10 de 2019, conforme aquela solução de consulta que foi publicada em 2018, ela não tem poder legislativo, a Receita Federal veio numa ideia genial de querer consolidar toda a legislação de PIS e COFINS e criar como se fosse um regulamento do PIS e COFINS, porque hoje a legislação do PIS e COFINS, ela é muito esparsa, né? Então, você cata papel na ventania quando você vai tratar da legislação de PIS e COFINS, porque existe lá as legislações principais, porém, várias alterações posteriores, às vezes um regime especial sobre exportação está alterando a legislação de PIS e COFINS, então você precisa ficar recolhendo de fato papel na ventania quando você vai tratar deste assunto. E aí, a Receita Federal tentou, por meio de uma instrução normativa 1911, reunir ali toda a legislação atrelada a PIS e COFINS, e em seus 766 artigos, ela definiu qual seria a forma de apuração, qual seria a forma de cobrança, a fiscalização, a arrecadação e a própria administração deste tributo. Tá? Então, ou seja, essa instrução normativa passaria, então, agora a ter um poder de lei, né? Não que ela seja uma lei em si, mas ela é uma instrução normativa que tem ali o seu lugar na hierarquia legislativa. Tá?
E aí, então, agora, né, recentemente, esse ano, nós tivemos a decisão final da modulação de efeitos, onde o Supremo Tribunal Federal decidiu que você que tinha ação distribuída sobre este tema até a data do julgamento, você garantiu dos 5 anos para trás da data do julgamento, você pode, então, fazer o jus ao ressarcimento desse valor de cobrança indevida, né? Desde que você tivesse, de fato, uma ação distribuída até esta data. Para quem não tinha ação distribuída ou distribuiu a ação após a data do julgamento, ele só pode reclamar da data do julgamento para frente, tá? Então, ou seja, quem tinha ação até 15/3, de acordo com o CTN, pode retroagir 5 anos e discutir esse intervalo de tempo. Quem não tinha ação distribuída, a partir desta data até a data atual, pode reclamar esta inconstitucionalidade, tá? Só que a situação não para por aí. Então, se nós fôssemos fazer uma analogia com a trilogia Star Wars, o primeiro episódio lá, né, chamado Uma Nova Esperança, foi quando o contribuinte entrou com esta ação pedindo aí uma nova conceituação sobre o que é receita do estabelecimento para oferecer a tributação. Mas agora, em 2021, mesmo achando que todas as coisas estariam julgadas, nós temos um novo episódio, aquele episódio de que o Império contra-ataca. E o Império, contra-atacando nesse sentido, publicou recentemente, né, agora no mês de agosto, na verdade foi uma situação que acabou vazando, né, não tinha sido publicada, até porque ela foi solicitado ali um sigilo processual, mas ela foi publicada e isso daí acabou ganhando aí os meios de circulação da parte tributária, que era o parecer COSIT número 10 de 2021. Esse parecer COSIT, ele está vinculado a um processo, tá? Então, ou seja, neste parecer COSIT, a Receita Federal, ela produziu ali um raciocínio, dizendo que se o ICMS que vai ser destacado, né, na nota fiscal vai ser excluído da base de cálculo do seu débito, ele também deveria ser excluído da base de cálculo do crédito, porque senão isso geraria um impacto econômico muito ruim, onde a obrigação de PIS e COFINS ela passaria a gerar saldo credor para algumas operações. Dependendo da margem, de fato isso acontece. Ela até colocou um exemplo de cálculo nesse parecer COSIT, que depois ele foi ratificado, ou seja, ele foi aceito, o entendimento, pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Porém, esta situação ela está vinculada a um único processo. Então, não significa que esta situação ela tem que ser obedecida e respeitada por todos os contribuintes. É apenas aquela pessoa que está vinculada àquele processo. Porém, contudo, todavia e entretanto, a gente já percebe sinais de que este vai ser o posicionamento a ser defendido pela Receita Federal daqui para frente, que ela quer também excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS das suas entradas, ou seja, dos seus créditos. E aí, na prática, você só vai trocar a base de cálculo, mas vai voltar praticamente tudo como era antes, porque você tem uma proporção de crédito X, você tem uma proporção de débito equivalente, e agora, então, as duas coisas ficam harmônicas. Se não fosse a produção deste raciocínio de excluir do crédito, você teria um crédito de forma integral sobre o valor total da mercadoria, o preço da mercadoria, né? E aí, então, o seu débito teria uma base de cálculo reduzida, o que causou aí um certo pânico na Receita Federal e, portanto, é um novo tema de discussão aí e que pode se tornar aí, a gente está esperando, né, que a Receita Federal se manifeste por meio de alguma instrução normativa ou alguma coisa nesse sentido, para que a gente possa realmente ter aí usufruir dos benefícios desta decisão, tá? É importante frisar aqui que nós tivemos já uma manifestação da própria administração tributária, né, na atualização do guia prático da FD Contribuições, que é uma obrigação fiscal da qual o PIS e COFINS ele é apurado e é prestado contas de toda a apuração deste tributo. Porém, isso não tem força legislativa, ou seja, ela não altera a legislação. Mas é uma situação de que
Na seção 12, que foi acrescentada pela Receita Federal ali na atualização do guia prático, nós temos uma situação ali que ela delimita uma série temporal, ou seja, ela diz que todos aqueles contribuintes que ainda não fizeram a exclusão do PIS e COFINS, né, desde a data do julgamento até o mês de maio de 2021, ou seja, ela limita temporalmente até o mês de maio de 2021, poderão fazê-lo, e ali ela dá algumas orientações de que as fiscalizações acerca desse tempo ficarão suspensas por um tempo, porém, isso é somente uma alteração no guia prático da obrigação fiscal. De novo, isso não tem força legislativa, tá? Tem a corrente legalista, aquelas pessoas que são mais conservadoras, que vão aguardar aí uma manifestação da Receita Federal a partir de uma instrução normativa ou de alguma súmula vinculante do próprio Supremo Tribunal, vinculando aquele recurso de repercussão geral, né? Vinculando isso a todos os contribuintes, porque por hora ele está vinculado somente àquele processo. Porém, né, é um direito que o contribuinte conseguiu na justiça, né, e a qualquer momento a Receita Federal ela vai ter que acatar. O cenário que nós estamos inseridos hoje é que a Receita Federal ela está querendo contra-atacar esta situação, né, argumentando coisas que não foram objeto de discussão no processo em si, que perdurou ali 20 anos, né, e em nenhum momento nesses 20 anos preocuparam-se com a exclusão, a manutenção também nos créditos. E aí, portanto, agora que a decisão foi proferida, agora estão criando novas teses aí, tá? E dessa tese decidida, né, da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, nós temos também aí novas teses filhotes surgindo, como um pedido, por exemplo, da exclusão do ISS para quem não é contribuinte do ICMS, que não circula mercadorias, mas quem presta serviço, também está pleiteando excluir o próprio ISS da base de cálculo do PIS e COFINS de sua própria base de cálculo. Então, essa situação ela está longe de ser resolvida de uma forma amigável, né? É importante frisar também que este ano, foi ainda este ano, no comecinho deste ano, nós tivemos ali o parecer SEI, né? Esse parecer nada mais é do que uma opinião dos advogados que estão participando de todo o processo, e o parecer SEI, ele orientou que a Receita Federal, a administração tributária em si, de uma forma geral, que ela permitisse que essa compensação, os efeitos dessa decisão, já que ela estava de fato definida, que ela fosse feita da forma mais amigável possível, de uma forma administrativa, para enxugar o judiciário. Mas os contra-ataques que estão sendo produzidos pela própria Receita nos mostram que isso está longe de acontecer. Tá? Então, devolvo agora a palavra, dadas essas considerações, eu devolvo agora a palavra para o Israel, para que ele possa também comentar aí sua opinião sobre a exclusão do PIS e COFINS da parte dos créditos. Israel, com você. Pessoal, vocês veem que a Receita Federal, ela não deixa a gente em paz, né? Porque, assim, a parte da discussão da tese, o que foi feito o julgamento é a interpretação da legislação, tá? Então, ou seja, o Decreto-Lei 1598, de 1977, ele foi totalmente desconstituído, ele foi desconstruído. Por isso que dá realmente forças para essas teses de ICMS, ISS, o próprio PIS e COFINS, ou Imposto de Renda, Contribuição Social do lucro presumido, tá? Então, ou seja, a gente vê sérias teses sendo agora vinculadas a essa repercussão que teve aí geral, dessa alteração do cálculo do PIS e da COFINS, que para pacificar, o correto seria o Congresso ir lá e julgar como é que seria a nova base de cálculo, né? Então, ou seja, por enquanto, a gente só tem uma interpretação referente à questão da base de cálculo. Sobre a parte dos créditos, que o Lucas comentou, que a Receita Federal está movendo, tá? É assim, ó, hoje o contribuinte, ele tem direito, tá, a fazer essa exclusão, tá? Então, ou seja, o que é direito meu, eu vou lá e faço. Agora, o que a outra parte, que no caso é a Receita Federal, ela está questionando, ela tem que ir na Justiça brigar. Se ela tiver alguma repercussão geral, esse imposto vai ser devido, mas no momento, não. Então, Israel, você está falando o quê?
Se eu não for atrás desse valor de ICMS do PIS e COFINS, essa exclusão eu vou perder? Vai, tá? Se você ficar esperando, a Receita Federal vai mover a parte dela, e isso daí pode ser que a Receita Federal ainda, ela ganha a parte e você tem que pagar, devolver um crédito a maior tomado. Se a gente for olhar pela parte da lógica, fala, nossa, mas o meu fornecedor não pagou PIS e COFINS sobre esse valor, então também não tem esse direito. Só que assim, se a gente for olhar na própria fundamentação do que é o PIS e COFINS, do Código Tributário Nacional, o que é a legislação, o PIS e COFINS, a não cumulatividade do PIS e COFINS, quando ela veio, ela não veio igual do ICMS. O ICMS, pessoal, eu só posso tomar crédito do que é devidamente destacado. Se lá na nota fiscal tem R$10, eu posso tomar de direito de crédito a R$10 se for devido, tá? Se por um acaso eu tenho um valor, o meu crédito, por exemplo, seria de direito a R$20, só que o contribuinte anterior só destacou apenas R$8, eu não vou poder tomar crédito de R$20, vou poder tomar crédito somente de R$8. O ICMS, tanto é que a gente tem que emitir nota fiscal de complemento de ICMS quando o ICMS não é destacado de forma correta. Que essa é a prática do ICMS. PIS e COFINS não é assim. PIS e COFINS, ele traz a base de cálculo, ele traz a interpretação e ele traz as definições. Então, ou seja, de acordo com essa alteração que o STF julgou, a base de cálculo de PIS e COFINS não é mais o faturamento, é faturamento menos o ICMS, tá? Agora, para as partes de compras, não foi julgado, entendeu? Essa é a grande questão, porque o exemplo que eu dei do menino que não está fazendo gol no jogo de futebol é muito clássico, tá? Por quê? Na verdade, a Receita Federal são valores muito altos, né? Só que, assim, toda essa construção da tese, ela foi feita uma tese, a STF julgou e ninguém falou de entrada lá. E a Receita Federal poderia ter vinculado algumas outras coisas e defender que naquela tese fosse. Tanto é que, assim, antes desse julgamento, eu fiz muitas simulações tributárias, né, para várias empresas, sendo que, olha, Israel, eu quero ter a visão da entrada e a visão da saída. Eu quero somente entrar, vou entrar somente com a saída, que é o caso, mas eu quero me prevenir para saber qual que é o meu risco da entrada. E isso a gente fez muito, tá? Tanto é que até quando a gente fez as adaptações aqui no VR, quando chegou os primeiros processos, né, que nós tivemos ali na parte de que chegaram os clientes com processos que já tinham sido aprovados, quando a gente fez a interpretação ali junto com o pessoal da VR, né, eu até comentei com a Pamela, eu falei, Pamela, a gente precisa já prever que um dia pode ser que a Receita Federal vá falar das entradas, porque tem lógica, tem, mas nem tudo que tem lógica é de fato correto, tá? Então, ou seja, na verdade, a legislação, a gente precisa seguir a legislação e a interpretação. Então, se o STF fez uma interpretação, a gente, na verdade, o fiscal da Receita Federal, ele vai ter poder fazer alguma coisa. Só que a gente está seguindo, na verdade, uma interpretação da legislação. Tanto é que essa divisão da modulação, né, que o Lucas estava explicando, ela foi muito esperada. Porque, assim, primeiro, eu era meio São Tomé, que é um caso que já fazia já muito tempo que estava sendo discutido. Eu falava, gente, eu tenho que ver para realmente crer se isso vai vingar, porque constitucionalmente, você pegar, por exemplo, o Decreto-Lei de 1598 de 77, depois de 40 anos, né? 77, 17 dá 40 anos. Depois de 40 anos muda. É que nem mais ou menos chegar assim, olha, a pessoa nasceu do gênero masculino, e daí de repente fala, é do gênero feminino agora. É mais ou menos assim, é uma coisa um pouco radical, o exemplo que eu estou falando, mas assim, a regra mudou radicalmente depois de 40 anos de existência de uma legislação. Ou seja, são 19 anos discutindo para chegar realmente numa definição. E até mesmo, a gente sabe que nos bastidores não se teve uma alteração da legislação naquela época, por conta de questões que a gente vive, a instabilidade econômica que a gente vive e a parte do governo, tá? Tanto é que, assim, a gente tem alguns contatos, às vezes, com o pessoal que está dentro lá da parte de plenário e tudo mais. O que foi na época que não foi levado para frente a alteração da legislação, porque eles iam fazer o PIS/COFINS similar ao IPI, né, que seria aí um cálculo por fora e não por dentro, não teve por conta das denúncias que teve na época do Michel Temer.
Então, ou seja, esse assunto ficou realmente somente no judiciário. O Congresso Nacional não fez a alteração da legislação e assim continuou. Então, ou seja, hoje é uma briga entre contribuinte e Receita Federal. Então, ou seja, a parte do crédito, a Receita Federal pode até ter razão no que ela está discutindo, mas você não pode tomar esse crédito. Mas constitucionalmente, pela legislação e pela interpretação atual, que o STF não mudou, a gente tem. Tanto é que, assim, tem a instrução normativa, a IN 404, lá a Receita Federal ela já dava algumas anuances aí, negativas para o contribuinte. Porque o ICMS-ST, ele era tido como custo. E lá ela falava, o ICMS-ST não pode ser tomado como crédito, base de crédito PIS/COFINS. Tanto é que, assim, eu já fiz muitos processos de auditoria, e eu sempre alertava nas auditorias. Mas os contribuintes falavam, não, se é meu custo, e lá na 10833 eu falo que eu tenho direito a esse custo, então eu posso tomar crédito a esse ICMS, ao PIS/COFINS sobre o ICMS-ST. Né? O IPI, as pessoas já não, porque se ele era contribuinte do IPI, né, ele já tinha uma definição mais clara. Contribuinte do IPI não toma, e quem não era contribuinte do IPI, a própria Receita Federal já interpretava isso como sendo uma possibilidade de crédito. Então, ou seja, as discussões de PIS e COFINS, elas não são de hoje, tá? Tanto é que a instrução normativa IN 404, ela não é muito, vamos falar para vocês, ela não é constantemente colocada em jogo essa parte do ICMS-ST. Tem gente que fala, não, eu vou tomar crédito desse valor e pronto. Só que se a gente agora voltar para essa regra, que esse ICMS-ST ele não é receita do Estado, então, ou seja, conforme o ICMS-ST é simplesmente uma antecipação de receita, ele também não é meu custo. Então, as teses, elas acabam brigando. Então, ou seja, a Receita Federal, ela vai continuar lutando para que isso realmente aconteça, porém, na prática, hoje, nós vemos que a interpretação da legislação eu vou fazer isso na saída, tá? E não na entrada, tá? Os conservadores falam, eu já vou fazer dos dois. Eu respeito, pessoal, a opinião de muita gente que já é conservador, tá? Mas não é isso que está sendo discutido. Está sendo discutido no momento atual que nós estamos vivendo, tá? A exclusão da base de cálculo de ICMS na saída e não na entrada, tá? E assim, a gente pegou já algumas teses já, que tem clientes já entrando, com a discussão do próprio PIS/COFINS, do ICMS-ST, tá? Mas o ICMS-ST, operacionalmente, eu sei que vai ser muito difícil para fazer qualquer tipo de exclusão, tá? E assim, a gente, na verdade, tome bastante cuidado, porque não é o valor que você recolhe de PIS/COFINS, nós que estamos no varejo, do supermercado, vai ser 9 vezes 9,25. Não, você tem muitos produtos monofásicos, muitos produtos alíquota zero, então, ou seja, o impacto, às vezes, é menor, tá? Não fique convencido, às vezes, eu recolhi lá 100 mil reais de ICMS, então, ou seja, a minha economia mensal é de 9.250. Não é isso, tá? Outra coisa, tinham feito uma pergunta aqui sobre a questão do preço de venda, tá? Na prática, o pessoal não tem alterado o preço de venda, tá? Na teoria, deveria alterar, tá? Porque, assim, esse imposto de direito que a gente está pleiteando, ele, na verdade, é do contribuinte nosso, pessoa física, mas não foi isso que foi discutido lá no STF. Então, ou seja, o contribuinte, que é o mero depositário, como o Lucas falou, né? Ou seja, o contribuinte do imposto responsável, se der alguma coisa errada, é ele que paga, porque a responsabilidade é dele. Então, se ele calculou com uma interpretação errada, o direito é dele de recuperar. Tá? Então, ou seja, por isso que tem esses pontos aí que a gente tem que seguir. Não é um tema, vamos falar assim, que é tipo, não. Ele é um pouco mais complexo, por isso que sempre precisa aí ter uma boa interpretação e estar sabendo realmente onde vocês estão pisando, tá? Tem mais alguma coisa, Lucas, para complementar? Vamos lá. O pessoal está perguntando aqui, né, o que significa ter uma ação distribuída. Na verdade, você entrar realmente com essa ação, né, você vai até um advogado, ele produz ali uma reclamação desta tese e você protocola isso para ingressar essa tese no judiciário e falar, olha, eu também quero ter direito, garantir o meu direito ali da exclusão e etc. Então, o distribuir uma ação, na verdade, é assim, eu entrei com esse processo, né? Antes da data do julgamento, eu tenho direito aos 5 anos anteriores à data do julgamento. Se eu não tive este processo, se eu entrei depois,
né? Eu tenho ali direito somente da data do julgamento em diante, né? Muita gente perguntando aqui também como fica a questão disso no FD Contribuições, né? Ou seja, como é que eu faço para ter essa exclusão? Bom, a seção 12, que foi alterada recentemente, lá em junho desse ano, no Guia Prático da FD Contribuições, ela traz uma relação lá de todos os campos onde você faz a apuração do tributo, e ela orienta, por exemplo, olha, você tem lá um campo de desconto e etc. Esse campo de desconto, ele é para desconto comercial e tal, e tem campos ali que ela fala, olha, o efeito dessa exclusão você vai fazer diretamente na base de cálculo, né? Pela orientação que saiu na atualização do Guia Prático e até mesmo naquele parecer 67698 de 2021, onde a Procuradoria-Geral lá orientava que era necessário fazer uma parte de facilitar o crédito disso no ambiente administrativo, né? Então, ali ela traz todo um entendimento ali de como você já poderia se beneficiar, a forma mais simples de você se beneficiar dessa exclusão. Tanto é que na atualização do Guia Prático saiu lá que você teria que fazer a substituição de todas as obrigações fiscais, né, da FD Contribuições, desde a data do julgamento até a data presente. Então, nós temos duas formas aí de fazer essa recuperação. Se você quiser utilizar este valor para compensar apenas o PIS e a COFINS, você só retifica o SPED Contribuições, né, FD Contribuições, que são no total aí 51 EFDs, né, desde a data do julgamento até o mês de maio de 2021, são 51 obrigações. Agora, se você quiser utilizar, se você tiver um valor muito significativo para essa exclusão de base de cálculo, por exemplo, você pode entrar com um pedido ali, com uma retificação da FD Contribuições, que é onde a gente apresenta a apuração do tributo. Depois você retifica a DCTF, que é onde a gente declara que a gente deve o tributo, tá? E aí, então, a gente entra com um pedido de PERDCOMP para constituir um crédito de valor pago indevido ou a maior, e aí, com isso, a gente utiliza esse valor para compensar outros tributos federais devidos na nossa operação. Então, é um planejamento que ele tem que ser feito ali junto ao financeiro da empresa para verificar qual seria a melhor forma. Porque se a sua empresa, por exemplo, ela está gerando resultado, ela está gerando lucro, e você paga, por exemplo, imposto de renda, de repente, o valor total que você tem acumulado desde a data do julgamento até o mês de maio de 2021, por exemplo, você já poderia fazer um levantamento, uma simulação disso e verificar qual seria a melhor forma de fazer. Retifico as 51 FDs contribuições, retifico as 51 DCTFs do período e constituo aquele meu crédito. E aí eu utilizo isso para compensar outros tributos federais, né? Então, essa é uma situação do cenário que a gente tem aí, das possibilidades de reaver este valor, tá? Estão perguntando também aqui se a VR gera relatórios de ICMS, PIS e COFINS juntos por produto. Deixa eu só entrar no mérito aqui, daqui a pouco a Pamela também ela já pode esclarecer alguns pontos vinculados à parte do sistema, mas eu vou só esclarecer para vocês a questão do cálculo. Israel comentou agora de pouco, não é porque você recolhe R$100 mil de ICMS que você vai pegar o seu valor de ICMS recolhido, calcula 9,25 e esse é o seu valor de economia. Não, tá? Por quê? Existem produtos que eles são, por exemplo, tributados de ICMS, mas eles são, por exemplo, alíquota zero de PIS e COFINS, ou eles são monofásicos de PIS e COFINS. Então, ou seja, se no PIS e COFINS você não tem o oferecimento de tributação para esse grupo de tributos, não há o que se falar em excluir o crédito, porque o produto não foi oferecido débito de PIS e COFINS naquela situação. Então, por mais que você recolha o ICMS de um produto, se a tributação daquele produto for, por exemplo, alíquota zero, aí você vai ter, você não vai ter o que excluir, né? Um exemplo, por exemplo, a gente pegar o queijo mussarela, né? Aqui no estado de São Paulo, queijo mussarela tributado a 18%. E aí, no PIS e COFINS, ele se enquadra na alíquota zero, lá na natureza de receita 111, se não me falha a memória. Então, conforme você não oferece tributação de PIS e COFINS para esse queijo mussarela, não há o que se falar em pegar o valor do ICMS dele e excluir de base de cálculo desse produto,
tá? Então, ou seja, não significa que o total de valor que você recolhe de ICMS no mês é só calcular ali, por exemplo, 9,25 e já fazer a exclusão. Tanto é que nessa atualização do guia prático, a Receita Federal ela indicou ali para cada bloco de apuração que você indique a forma como você tem que declarar essa exclusão. Em alguns registros você tem que inserir essa informação no campo de desconto, em outros registros você inclui essa informação diretamente no campo de base de cálculo do PIS e da COFINS, tá? Então, é uma coisa bastante no detalhe ali, tá? É muito minucioso, então não é um cálculo que a gente consegue ali fazer de uma forma simples, tá? É uma situação que você demanda realmente de uma análise, verificar como é que está a sua base de cadastro de produtos, começa tudo por aí. Porque se você tiver com a sua base totalmente errada, só com produto monofásico, alíquota zero e um monte de coisa, aí você não vai ter benefício nenhum. Então, ou seja, você precisa revisar a sua base de cálculo, analisar a qualidade da sua base de cadastro de produtos antes de simular qualquer tipo de cálculo nesse sentido, tá? Porque senão você vai estar, de repente, perdendo aí uma parcela do seu benefício, ok? Então, sobre as questões aí, tem algum pessoal perguntando sobre a questão de se eu posso gerar um novo SPED de contribuições, né? O José Melo está perguntando aqui. Então, ou seja, vou te dar uma dica, tá? A legislação ela não foi alterada. Então, ou seja, pode ser que por mais que a gente tenha o guia prático orientando a forma como se fazer, que a gente tenha o parecer SEI, a Receita Federal ela pode te questionar sobre essa situação. Mas uma coisa é fato, a decisão ela já foi proferida em favor do contribuinte, ela tem repercussão geral, e na situação que a gente está vivendo aí de uma recuperação econômica pós-pandemia, vale a pena, de repente, correr um risco, que a gente chama de risco calculado, tá? Para que você, de fato, já comece a fazer jus dessas informações. Mas, de novo, eu vou frisar aqui, a Receita Federal, ela pode questionar, ela pode vir aí encher a cabeça do contribuinte, tá? Então, ou seja, essa decisão, ela tem que ser uma decisão muito bem pensada, tá? Daqui para frente, quer fazer a exclusão? Também, de novo, pode ser que tenha algum tipo de discussão, algum murmurinho, porque a Receita Federal ainda não alterou e não se manifestou a respeito disso, tá? Mas é aquela situação, pelo que o contribuinte está precisando agora, numa situação de recuperação econômica, eu acredito que seja válido levar isso em consideração e, de repente, ingressar com essa situação, sim, ok? O Varley Antero, ele fez uma outra pergunta, que é sobre a questão até maio, não porque até agosto, porque na verdade com a divulgação do próprio manual, né, a partir de junho, mês de junho, né, já poderia, na verdade já pode ser utilizado essa questão do benefício da base de cálculo de exclusão do ICMS, tá? Então, ou seja, por isso que até maio é a questão da retificação, então, ou seja, a partir do arquivo do mês de junho, você já não precisava ter feito mais retificado, você já poderia ter utilizado essa exclusão da base de cálculo de PIS e COFINS, tá? Outra coisa também que eu estava discutindo com até um ex-fiscal da Receita Federal, se era um momento, tipo assim, porque teve muitas pessoas oferecendo ainda entrar na justiça para fazer essa questão, não tem mais o que brigar na justiça, a decisão já foi proferida pelo STF, então você não precisa vincular nada para essas questões de um momento agora, é simplesmente você começar a utilizar o que teve de repercussão geral, que é essa orientação que é a partir do mês de junho, né, que a repercussão geral teve, né, a partir do mês de junho, né, então, ou seja, por isso que não precisa mais de ações. Israel, posso fazer isso via laudo para fazer recuperação, e fazer essa recuperação de forma administrativa sem retificar FD contribuições? Prepare-se para autuações, tá, porque, na verdade, não vai dar o nível de detalhamento que é necessário, e a própria Receita Federal está orientando que se faça a retificação, tá? O que é a grande discussão de difícil, que eu fico, às vezes, até discutindo isso, né? Porque, assim, a gente, na verdade, um lado da Receita Federal, ele é maduro, né, para entender, olha, eu tenho que fazer a retificação para fazer essa recuperação desse imposto recolhido a maior, tá? Outra parte fala, eu não quero saber dessa parte da relação e eu não quero esse valor total, tá? Que é a parte das questões dos créditos. Porém, havia para fazer essa recuperação o entendimento para quem não tem processo, quem não tinha feito isso antes, entendeu?
Porque, assim, tem muita gente que não entrou com processo, com custas, porque, assim, teve tipo, o valor que tinha e o valor que tem de faturamento e tudo mais era muito alto, entendeu? E, assim, quem entrou e quem não entrou tem o mesmo direito, né? Tem aquelas questões de data. Quem não entrou é só a partir de 2017. Né? Quem não entrou tem antes de 2017. Né? Mas, às vezes, pelo volume de venda, não era nem viável entrar. Então, ou seja, fala, nossa, perdi essa questão. Não, conforme a repercussão geral, ela já tem esses aspectos aí. A Dandara está fazendo uma pergunta aqui sobre a questão de relatório de ICMS e PIS/COFINS dentro do sistema. Tá? Lá dentro do sistema tem um parâmetro que faz a exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS. O sistema ele altera o cálculo, tá? Porque, assim, na verdade, a gente não tem que ficar... É como se a gente tivesse mudado a forma que 2 mais 2 não é mais 4, 2 mais 2 é 5, é mais ou menos isso. Tá? Eu não sei se tem algum outro relatório complementar, Pamela, não tem, né? São os mesmos relatórios quando você coloca lá a opção de exclusão da base de cálculo do PIS/COFINS, ele vai alterar a forma de cálculo do sistema, tá? Porque mudou-se a interpretação da legislação, tá? Na verdade, é possível ver a diferença consultando os relatórios, né? A gente tem a apuração de ICMS e a apuração de PIS e COFINS separados. Existe um relatório customizado que a gente fez, ele não está lá nas telinhas de relatório, mas tem como incluir quem precisar ou quem quiser ver, para ver a diferença entre excluir e não excluir, para ver a diferença final lá no valor do PIS e COFINS. Só complementando essa situação, né, judicial aí das ações e etc., pelos contra-ataques que a Receita Federal está produzindo, eu recomendo que seria, né, se houvesse necessidade de entrar com algum tipo de ação neste momento, eu recomendaria que entrassem com algum mandado de segurança contra a solução de consulta COSIT 13, a própria Instrução Normativa 1911 de 2018, porque são duas normativas do qual a Receita Federal está tentando, por meio de instrumento normativo, legislar e que podem afetar, por exemplo, a sua empresa em algum sentido de fiscalização, tá? Lembrando que a solução de consulta COSIT número 13, ela orienta que o imposto a ser declarado, o imposto a ser excluído, seria aquele efetivamente recolhido. E a Instrução Normativa 1911, que é aquela uma que tentou criar um regulamento do PIS e COFINS, essa daí também tem lá regulamentações sobre a forma de apuração, a forma de recolhimento, administração do tributo e etc. Então, ou seja, nesse sentido, para preservar, para garantir que você não perca aquele direito que você ganhou com o julgamento em 2017, entrar com um mandado de segurança apenas para resguardar que, olha, o que vocês estão produzindo agora de contra-ataque não pode me afetar e não pode fazer com que eu perca o direito que eu ganhei naquele processo, porque a Receita Federal ela está se movimentando nesse sentido. Então, se fosse necessário entrar, de fato, com alguma ação judicial neste momento, eu entraria com algum mandado de segurança contra essas duas normativas que estão praticamente distorcendo todo o entendimento que foi esclarecido lá na declaração de inconstitucionalidade, ok? Sobre a questão de nós termos aí quem entrou com o processo antes do julgamento, posso já fazer o uso desse valor? Calma lá, tá? Por quê? É necessário que você aguarde que o seu processo seja transitado em julgado, de forma que depois você possa, na própria Receita Federal, habilitar o crédito para que então você possa usufruir desse acumulado dos 5 anos anteriores à data do julgamento, tá? E quem não tinha ação distribuída, também é aquela situação. Deve-se, talvez, aguardar uma manifestação da Receita Federal sobre a forma de se fazer isso, por meio de uma instrução normativa e etc., mas isso pode demorar 5, 10 ou 15 anos, tá? A gente não sabe, a expectativa é que a Receita Federal se manifeste o quão antes, mas ela pode enrolar isso, como já enrolou desde da primeira decisão lá em 2017, ok? Ô, Lucas, você viu aí o questionamento do Adalmário,
né? Ele está questionando aí um resumo resumindo, só posso reivindicar as deduções de ICMS a partir de hoje? Não. Se você fizer a retificação do seu SPED de contribuições, se você não entrou com processo ainda, existe fase. Quem entrou com processo tem que esperar o processo. Quem não entrou, pode fazer a retificação do PIS e COFINS. Tá? Com isso daí, você já vai ter esse benefício. Tá? O que o Lucas está falando é uma coisa importante. Conforme a Receita Federal ela está numa relação que ela está muito irritada, ela está toda hora tentando fazer alguma coisa. Então, ou seja, mandato de segurança, na verdade, ele é para resguardar o direito, na verdade, que você tem, porque a discussão como um todo, volta ao início da apresentação, foi feito sobre a receita, não entrada. Em nenhum momento a Receita Federal ela tinha vinculado isso à parte de entradas. Tá? Então, ou seja, não adianta mudar a regra do jogo depois que o jogo começou. Então, ou seja, porém, conforme a gente sabe, o poder da Receita Federal, seria legal aí entrar, se você tem aí valores aí altos, né? Se você tem aí o contribuinte, a gente atende clientes, por exemplo, que é contribuinte com acompanhamento especial da Receita Federal, né? Aquele cliente especial da Receita Federal, né? Que a Receita Federal faz o acompanhamento dele. Então, esse daí não tem o que fazer. A gente realmente precisa, o departamento jurídico dele entre com a medida, a gente vai fazer, por exemplo, o processo, as retificações, mas tem que entrar com mandado de segurança, porque a chance dele ser fiscalizado antes é muito rápido, porque ele, na verdade, tipo, quando aconteceu qualquer variação, ele já é fiscalizado. Tá? Agora, por exemplo, se você é um contribuinte menor, é muito difícil da fiscalização chegar a ser tão rápida nesse ponto, entendeu? Só que, assim, vale lembrar que a melhor que é ter tranquilidade a partir das entradas, para não ser autuado na parte das entradas, porque a Receita Federal está dando várias questões de manifesto para isso, é assim, a gente comemora, quando saiu essa questão da exclusão da base de cálculo do PIS/COFINS, do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, a gente ficou muito feliz. Falou assim, nossa, olha que legal, o contribuinte venceu e a gente vai realmente conseguir colocar isso em prática. E a Receita Federal não deixa a gente ter uma tranquilidade, só que a gente também não pode ter o tempo inteiro aí receio do inimigo, a gente tem que ir se prevenindo aí com as coisas. Né? Então, ou seja, pode sim, pode, tá? Porém, tem que ter aí a questão da cautela do que o Lucas estava explicando, tá? A Edelene aqui, Pamela, tá comemorando que tem um relatório, né? E aí tem algumas questões aqui de opção das entradas, tá? Olha, eu estou orientando que não, tá? Mas é assim, eu não sou o contador de vocês, tá? Eu não sou o contribuinte responsável, tá? Então, ou seja, eu vou fazer a exclusão, mas eu já vou excluir a entrada também, porque eu não quero que a Receita Federal venha me autuar e tudo mais. Pode fazer? Pode, entendeu? Se você está tendo, porque assim, a forma de cálculo, se vocês forem ver, eles não deixam de ter lógica no que eles estão falando, mas não foi discutido no judiciário. Pode ser que a Receita Federal brigue no judiciário e ela perca, entendeu? Então, ou seja, quem é mais audacioso, quem está aí com questões de caixa, gente, com problema de caixa, é muito importante, porque isso daí é dinheiro em caixa realmente, tá? Essas discussões. Então, ou seja, se você é mais conservador, fala, eu vou flegar os dois, entrada e saída, porque eu não quero, tudo bem, tá? Não é proibido, tá? É uma interpretação que você já está seguindo, é uma instrução que a própria Receita Federal está dando, porém ela está sendo arbitrária, ela está querendo legislar. Tá? A gente, na verdade, fica muito com essa questão de legislação, tipo, o tal departamento quer legislar. Não, gente, a legislação tem que ser do Congresso, e quando tem dúvidas na interpretação, aí sim vai para questões da STF. Tanto é que essa repercussão geral da questão do PIS/COFINS não deu muito mais coisa ainda por conta do momento de crise política que a gente acaba vivendo, que a gente não tem sossego, né, essa quantidade de alterações. Inclusive está tendo a reforma tributária, né, até antes da pandemia, a gente teve eu participei de uma reunião que teve lá na APAS, junto com o pessoal da KPMG, Deloitte, e eu estava falando sobre a questão de reforma tributária. Tanto é que, assim, a reforma tributária que estava sendo discutida, ela vem ainda sendo discutida a passos lentos, mas o que provavelmente vai pegar esse ano mesmo de alteração, né, Lucas, é a parte do imposto de renda, né, que são algumas alterações fundamentais, para algumas pessoas vai melhorar e para outras vão piorar. Então, ou seja, a gente vê que tem muita coisa acontecendo a todo momento, tá? Então, ou seja, se o seu contador te orientou para excluir também da entrada a interpretação dele, tá? Fique tranquilo,
faça, tá? Se você, no seu sentimento, você também fala, eu vou excluir da saída, eu vou excluir da entrada, ok também, tá? Mas não é isso que está sendo discutido, tá? Porém, é aquela coisa que às vezes é difícil um pouco de explicar, tá? E só para complementar essa questão da exclusão dos créditos, tá, pessoal? Eu falei durante a explicação ali, mas vale a pena reforçar. Isso está vinculado em um parecer que foi publicado recentemente, ele vazou de um processo que estava sob sigilo de justiça, tá? E este parecer, ele está vinculado única e exclusivamente àquele processo, tá? Então, ou seja, a Receita Federal, ela não entrou, na verdade, com uma discussão de repercussão geral, que vale para todo mundo e etc. Então, tecnicamente, valeria levar essa questão, é o parecer COSIT número 10. Eu vou até deixar com o pessoal da organização aqui, se possível, disponibilizar a íntegra deste processo para vocês, para que vocês discutam tecnicamente essa situação com o pessoal, com o contador de vocês, ou até mesmo com o seu corpo jurídico. Por quê? Isso está vinculado somente a um único processo, então não foi vinculado a um processo que tem repercussão geral, que está sendo discutido e que vale para todos, tá? A gente está olhando por uma analogia, entendendo qual está sendo a movimentação da Receita Federal, mas não é de uma forma definitiva. Então, excluir das entradas, eu ainda acho um pouco precipitado. Mas, de novo, é uma decisão que você tem que tomar na segurança, na sua tranquilidade. Tá? Se você achar que você de fato deve excluir das entradas por um senso de justiça ou por algo nesse sentido, avalie os impactos e faça essa exclusão. O que nós temos de decisão definitiva mesmo foi a exclusão somente das saídas, ok? O Fernando pediu para a gente mostrar aqui onde marca o parâmetro. A gente fez um treinamento, amanhã ele já vai estar disponível, tá? Mostrando todos os passos dentro do sistema. Como parametrizar, tem lá o parâmetro da entrada e da saída. Então, até amanhã o treinamento já vai estar disponibilizado, tá bom? Eu acho que não temos mais nenhuma pergunta, né? Então, sobre o treinamento, era isso que a gente tinha que expor para vocês. Amanhã, então, tem o treinamento lá, mas fique em fiscal parametrização, se alguém já quiser ir procurando, né? É lá no menuzinho fiscal parametrização. Na 4.0 tem lá o tributos, PIS e COFINS. Na 3.21 que fica mais escondidinho, mas também é nessa tela. Tá bom? Agradeço ao Lucas, ao Israel, que estavam aqui disponíveis a nós, a vocês. Obrigado a todos os participantes. E até a próxima.